Já iniciou a gravação, tá? Tá. Tá visível aí para vocês? Tá carregando. Aí, foi. Vocês estão enxergando, pessoal? Bom, gente, essa apresentação aqui, ela é sequência do que eu e a Raquel já apresentamos para vocês. Então, estou retomando alguns slides anteriores, né? Sobre o que nós falamos. É a respeito das distâncias, né? Sociais, íntima, pessoal, da habitabilidade, relações e dimensões, né? Prática, cultural e funcional. E aí, finalmente, a gente entra nos espaços de interiores efetivamente. Então, vamos começar pelos espaços de estar, para entender quais são as demandas, né? As exigências que a gente tem nesses espaços. Então, tá lá, ó, várias atividades e interfaces resultam da interação de vários tipos de mobiliário com o corpo humano. Basicamente, a posição sentado orienta a disposição e a necessidade de espaços para circulação. Então, obviamente que o próprio nome do ambiente está dizendo, né, espaços de estar, permanecer, ficar. Portanto, a posição sentado é a mais importante. E a gente deve levar em consideração, então, esse mobiliário, né, seja sofá, seja poltrona, cadeira, enfim, banco, eventualmente, além de outros equipamentos que também fazem parte dessa composição. Mesas de centro, mesas laterais, aí você vai ter uma estante ou um painel onde vai ter uma TV, um rack e essas coisas. Então, basicamente, o espaço de estar, ele precisa levar em consideração esses móveis que, digamos assim, vão habitar esse espaço. Então, nesse esquema que vocês estão vendo, que foi elaborado, adaptado, na realidade, pelo Instituto Nacional de Tecnologia. Então, aí vocês vão perceber que algumas medidas que estão com asterisco, né, elas são adaptadas para as dimensões brasileiras. Por quê? Porque essas ilustrações elas foram retiradas de um livro do Spaneiro e Selznick, que são autores estrangeiros, mas foram adaptados para os nossos padrões antropométricos. Lembrando que existem diferenças, né, de biotipos entre os padrões antropométricos nossos, dos americanos, dos europeus, dos africanos e assim por diante. Então, por isso, muitas vezes é necessário a gente fazer algumas adaptações. Então, aí a gente percebe as dimensões mínimas de conforto necessárias para que você, além de estabelecer, né, o mobiliário necessário para as funções, também deixe espaços para circulação. Então, quando a gente fala, retomando aquela conversa do quarto de 3x4, quarto 3x4 é o quarto bom, depende do que vai dentro do quarto e depende das necessidades do cliente, não é isso? Um quarto de 3x4 pode ser bom para uma pessoa solteira e pode ser ruim para um casal, ou vice-versa. Tudo vai depender do que essas pessoas que habitam o espaço vão precisar dentro desse ambiente. Eventualmente, assim, não, mas um quarto de 3x4, o que vai no quarto? Uma cama, 2 criados mudo, uma cadeira e um armário, um guarda-roupa, sim. E tem gente que quer uma esteira, tem gente que quer uma mesa para tomar café da manhã, e aí? Uma TV, pronto. Aí as coisas começam a ficar pequenas, né? As dimensões ficam pequenas em função da quantidade de objetos que vão ser inseridos nesse espaço. Bem, aí uma vista lateral demonstrando as alturas, né? Então aí essa mesa de centro, ela está lá entre 30,5 e 40 centímetros,6, que na realidade esses 40,6 ele é uma altura bem próxima da altura do assento. E é natural que seja assim, porque aí fica ergonômico. E as dimensões laterais que eu preciso para fazer uma circulação
para que as pessoas consigam entrar e sair, né, desses sofás, né, acessar esses sofás, mesmo que tenha uma mesa de centro. Então, eu preciso de dimensões mínimas para a circulação. Não adianta nada enfiar um monte de imóveis e depois não conseguir transitar entre eles. Eu preciso deixar esses espaços de circulação. Espaços de jantar. Então, quais são os pontos importantes? Quantidade de pessoas que a mesa irá acomodar e a área à sua volta. Considera-se o espaço ocupado pela cadeira, o necessário para afastá-la e a circulação entre ela e a parede. Então, olha só, esse espaço para a cadeira que está ali do lado esquerdo, ele não se trata simplesmente do espaço que eu preciso me deslocar com a cadeira. E se eu tiver, eventualmente, necessidade de deixar uma circulação atrás desse espaço? Vamos supor o seguinte, eu tenho uma mesa de 4 lugares aí. E se essa mesa fosse de 8 ou de 6 lugares, vamos colocar uma mesa de 8 lugares. 3 pessoas de um lado, 3 do outro e um em cada cabeceira. Como é que eu faço para que essa pessoa que está entre as duas pessoas sentadas nas extremidades da mesa, não na cabeceira, mas nas pontas, né? Eu tenho 3 e 3, essa terceira pessoa que está no meio dessas outras duas pessoas, como é que ela faz para entrar e sair dessa mesa? Então eu não posso pensar simplesmente nessa distância entre a cadeira e a parede. Eu preciso pensar quantas pessoas vão estar sentadas nessa mesa. Se eu tivesse 2 pessoas de cada lado, eu ainda assim, sem problemas, eu conseguiria afastar de um lado e sair, e outra pessoa afastaria do lado e também sairia, sem precisar passar uma atrás da outra. Mas se eu tiver uma terceira pessoa de um lado, juntamente com as outras duas, aí eu preciso do espaço para que essa pessoa tenha acesso. Então, não se trata simplesmente de prever, essa distância da cadeira atrapalha o suficiente para eu sair e me levantar e me sentar. Sim, mas quantas pessoas vão desse lado da mesa? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para gerar um espaço de circulação mínimo necessário. Então, essas são as dimensões mínimas que a gente precisa para, por exemplo, acomodar aí 4 pessoas. Lembrando que do lado direito aqui nós vemos uma pessoa menor sentada, né, que é uma criança. Então ela está representando aí uma criança em relação a 3 adultos. Posso falar? Claro. Uma situação que vem acontecendo bastante é o canto alemão, né? Que hoje está em alta. Aquele canto, pessoal, aquele banco, na verdade, que as pessoas estão usando em apartamento, né? Que encosta na parede, geralmente um L. E as pessoas geralmente esquecem da ergonomia nessa situação, né? Porque projetam um dos lados para acomodar 2 pessoas e o outro uma ou 2 pessoas. E aí as 2 pessoas que sentam no canto da parede, elas ficam presas, né? Elas dependem de quem está na ponta, da boa vontade de quem está na ponta para poder levantar. E sem contar que é uma situação ruim de acessar, né? Porque vocês com certeza já sentaram em algum banco em mesa. Essas mesas de churrasco, né? Mesas grandes de madeira. A gente não consegue, né, puxar o banco, porque geralmente ele é grande e pesado, para poder entrar entre o banco e a mesa para poder sentar. Então a gente sempre tem que dar uns passinhos curtinhos de lado, né? E eu acho que essa situação precisa ser melhor pensada. Hoje tá usando muito, eu particularmente não gosto, pensando na ergonomia, né? E nós tivemos também um grupo que se formou, acho que no semestre retrasado, que eles estavam fazendo um apartamento para um casal de senhores, já de idosos, e eles fizeram a proposta de um lado da mesa colocar um banco que acomodava 3 ou 4 pessoas, não me lembro, e do outro lado, não, minto, eram 2 bancos e 2 mesas, 2 cadeiras na cabeceira. E aí eu fiz o questionamento para eles, né? Eu falei, são 2 idosos
não é muito um banco para uma idosa limpar, né? Porque ela vai ter que arrastar para limpar, para passar um pano no chão. Então, assim, nós temos que ver, além de tudo, quem vai utilizar o espaço, né? Se eu for projetar para um idoso, é diferente de fazer um projeto para um casal recém-casado, por exemplo. Mas, em contrapartida, é ruim para os dois acessarem um banco, né? Então, a gente tem que pensar em todas as situações para depois fazer a nossa proposta. Muito bem lembrado. Realmente. Inclusive essa questão dos idosos, né? Principalmente. Que, Raquel realmente tocou num assunto muito interessante. Por quê? Porque normalmente nós sempre projetamos para as pessoas jovens, plenas, saudáveis. A gente nunca leva em consideração, né? A criança, o idoso, aquela pessoa que tem uma deficiência. Então, isso daí, normalmente a gente sempre exclui essas pessoas dos nossos projetos. Isso, digamos assim, é uma questão recorrente, né? Infelizmente, a gente acaba fazendo isso. Mas a Raquel realmente levantou uma questão que é preciso sempre levar em consideração, ou seja, quem vai usar, quais são as pessoas que vão utilizar esse espaço, precisa saber, porque senão essa questão de você projetar para ficar, porque está na moda, porque está bacana, tal, essas coisas não funcionam, né? Tem coisas que não funcionam e foi muito pertinente essa situação do canto alemão, que está muito em moda, o pessoal está usando muito, mas as pessoas se esquecem que existem problemas realmente de acesso, né? Ah, mas é bacana, mas a pessoa realmente fica presa e é um transtorno. Toda vez que a pessoa tem que sair, se a pessoa quiser sair, você tem que levantar para dar espaço. Então, será que é funcional? Precisa pensar, precisa analisar isso, né? Principalmente com o cliente, e deixar claro para o cliente essa situação. Tá, vai acontecer assim, assim, assim. Tudo bem para você? Ah, tudo bem, não tem problema. Então, beleza, né? O Fábio, o Welder está perguntando aqui: mesas redondas resolvem esse problema de espaçamento? Não, porque vai chegar um momento em que alguém vai estar próximo da parede. Alivia um pouco, né? Melhora um pouco, porque você tem, digamos assim, um pouquinho mais de espaço para sair, por conta justamente da configuração da mesa. Mas isso não isenta de você deixar um espaço mínimo aí entre a cadeira e a parede, tá? Então, depende muito também de quantos lugares vão na mesa. Mas, de modo geral, a mesa redonda, ela resolve alguns problemas no sentido de que muitas vezes a cadeira não precisa ficar na perpendicular em relação à parede. Ela pode ficar num ângulo de 45, e isso facilita bastante o acesso, mas mesmo assim é necessário uma distância mínima aí da borda até na parede, que aí vai variar bastante em relação à necessidade, mas pelo menos no mínimo, né, aí 1 metro para deixar um mínimo de circulação atrás. E, óbvio, também vai depender do espaço disponível no ambiente onde você estiver. Então, vamos supor que uma sala muito pequena de um apartamento e você vai colocar a mesa um pouco mais no canto, tudo bem, as pessoas elas vão conseguir sair de um lado e vão conseguir sair do outro. Agora, se tiver uma terceira pessoa que vai ficar exatamente no ângulo, né, do canto, essa pessoa vai ficar presa. Então, tudo vai depender do arranjo que você fizer das cadeiras em torno dessa mesa redonda. Então, às vezes pode ser que resolva melhor o problema do que uma mesa quadrada ou retangular. Agora, como eu falei, depende da quantidade de pessoas, por quê? Porque o diâmetro da mesa ela vai crescendo em torno de 10 centímetros a cada pessoa que você agrega na mesa. Então, pode chegar um momento que essa mesa vai ficar tão larga que já não resolva também o problema de espaço, dependendo de onde ela estiver. Tá bom? A Laís estava com a mãozinha levantada, baixou, foi sem querer ou quer perguntar, Laís? Não, Raquel, eu ia pedir para você chamar a Eliselma, ela está tentando entrar na aula, mas quando ela entra, tá sem som para ela, tanto no celular quanto no notebook. Tá, vou chamar. Eliselma. Isso, Eliselma Sampaio. Tá bom, tô chamando.
Bom, pessoal, mais alguma dúvida em relação ao que nós estamos falando até aqui? Só que vocês precisam do microfone para falar, porque eu não estou com a tela cheia aqui, eu não consigo visualizar. Se alguém levanta a mão ou no chat. Por enquanto, não tem mais perguntas. Tudo tranquilo. Tá. Uma coisa muito importante também em sala de jantar é a questão da iluminação, né? A altura que você vai colocar esse lustre. Isso é muito importante, por quê? Porque você não pode nem obstruir a visão de quem está sentado um na frente do outro, e também não pode erguer muito de forma que a fonte de luz vai ofuscar a vista, né, a visão das pessoas. Então, minimamente 48,3 e no máximo em torno de 68,6, 70 centímetros. Se você colocar muito acima, muito abaixo, você vai provocar aí um problema muito sério, né? Quer dizer, as pessoas vão ter que ficar desviando do lustre para poder conversar, ou esse lustre vai acabar incomodando as pessoas. Prestem bem atenção nas alturas, ó, a altura da mesa, 73,7 a 76,2. Na realidade, aí, basicamente a altura da mesa é de 75 centímetros para essa situação, né? Jantar, né? Refeições, estudo, leitura, trabalho. Então, essa altura de 75 é uma altura antropometricamente e ergonomicamente muito bem resolvida para nosso padrão antropométrico. Nesse slide, a gente pode observar, então, algumas peculiaridades em relação ao formato da mesa. A geometria da mesa, ela realmente vai interferir. Então, eu tenho aí 3 situações, uma mesa retangular, uma quadrada e uma redonda. Então, dependendo da situação, uma ou outra é uma melhor solução. Então, tudo vai depender do quê? Quantidade de pessoas e a configuração do espaço. O espaço disponível. Fábio, você mudou o slide? Oh, sim, desculpa. Quer que eu volte um? Não, é que no meu ainda está a mesa quadrada. Você está aqui ainda, deixa eu ver. Você está na mesa laranja ainda. Isso. Tá. E agora? Ih, estão dizendo que no deles está tudo preto. Verdade? Tenta deixa compartilhar eu e dar compartilhar. Vamos ver. Ó, eu parei o modo tela cheia. Vocês estão conseguindo? Tá, agora voltou as pessoas na tela. Ah, então tá. Então vou compartilhar novamente aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar, então. De vez em quando dá um scrap, né? Segunda-feira, né? Tá carregando. Desculpa te cortar, viu? Não, imagina, se você não fala, eu não estou sabendo. Não sabe, né? Porque não dá para ver. Não, eu estou com a tela cheia, eu não estou vendo. Ó, eu estou com a tela aqui na vista lateral da mesa, mas não é tela cheia ainda. Tá, aqui ainda tá tudo preto. Nossa, verdade. Por que será? Tá Estranho. vendo tão bem? Pessoal, vocês estão vendo? Você quer tentar você compartilhar, Raquel? Peraí que eu preciso do slide. Deixa eu achar ele aqui. Dá uma procurada, vê se você acha o seu. Você mandou no chat para mim. Porque de repente... A Eliselma agora tá ouvindo. Oi? A Eliselma tá dizendo que agora ela tá ouvindo. Ah, tá. E vocês não estão enxergando nada ainda? Não. Pode ser que como você você abriu a reunião, pode ser que seja isso também. Pode ser. Você tá fácil de você achar a apresentação? Eu tô procurando no chat aqui, peraí. Eu acho que você me mandou no chat. Ou será que foi no e-mail? Acho que foi no chat. Peraí. Quer que eu te mande de novo? Ah, achei.
Vou Tá, baixar ele. eu vou sair do compartilhamento, então. Tá. Tô fazendo o download aqui. Minuto, por favor, pessoal. Vamos tomar uma aguinha. Mas acho que pode ser isso, viu, Raquel? Pode ser o fato de que, como você está comandando a reunião, pode ser que eu não consiga, o sinal não chegue a tempo. Não sei por quê. Né? Não sei também. Mas vamos ver você compartilhando como é que fica. Tá baixando aqui, já vai já. Aqui agora. Por data. Ué, onde foi parar? De vez em quando ele some, né? Ele some, Essa mesa de compartilhamento aí, ela é meio safada nesse Teams aqui, viu? Eu uso o Zoom. Baixou agora pra onde ele foi. Então. Eu uso o Zoom lá na Unip. Nossa, é facílimo ali. Ele vai rapidinho onde você quer. Agora aqui é meio complicado. Apareceu. Nossa, sabe por quê? Ele apareceu com a data de 7/8 de 2020, do dia que você me mandou. Olha que engraçado. Não com o dia do download. Nossa. Estranho. Bom, a hora que você conseguir. Tá, já aviso. Deixa eu só aproveitar, Raquel. Não é a não é a aula deles agora, mas só aproveitando, pessoal no IAV, eu dei uma ampliada no prazo para vocês entregarem, tá? Não sei se vocês todos viram. Eu deixei aberto lá até quinta-feira, porque como teve muita gente que foi entrando depois, não teve muito tempo hábil de ficar realizando a tarefa. Então está aberto até quinta-feira, tá? Caso vocês não conseguiram entregar até hoje, fiquem tranquilos que tem mais uns dias aí, tá bom? Gente, muita calma que o meu notebook precisa ser ser formatado, mas não dá tempo de parar para fazer isso. Você estava na vista lateral da mesa, né? Isso, sala de jantar lateral. Tá. Veja se aparece. Foi? Raquel, Oi. por enquanto só. Oi. Agora foi. Oi? Sim, mas não está no modo tela cheia ainda. Peraí. Agora foi. Está carregando. Agora foi. Você quer continuar? Não, pode ir, depois eu vou complementando. Tá bom. Então, como eu tinha mencionado para vocês, a altura da mesa, 75, é uma altura confortável, e a questão da luminária. Então, mínimo 48,3, em torno de 50 centímetros, e no máximo aí 70. Então, abaixo disso, você vai obstruir a visão das pessoas, né, de um lado para o outro da mesa, e acima disso, a luz vai acabar ofuscando as pessoas que estiverem sentadas. Então, é muito importante esses pequenos detalhes. Pode mudar, Raquel. E também, né, quando a gente usa um pendente assim, é importante a gente verificar a largura da mesa e a largura do pendente, né? Porque de repente
vai especificar um pendente quase da largura da mesa, então ele não pode ficar muito baixo, senão as pessoas também, quando se levantam, elas batem a cabeça nele. Sim. Isso. Lembrando que está muito em moda o pessoal colocar uns pendentes que realmente são, parece um sino, né? É. Então, mas cuidado. Tudo é Depende da bonito. configuração. O papel aceita tudo, né, Fábio? Exato. Só que na prática as coisas começam a acontecer, né? É. Bom, então retomando, eu estava comentando então que tudo vai depender do ambiente e a configuração da mesa e da quantidade de pessoas vai depender o quê? Da forma do ambiente, das dimensões do ambiente. E a eleição disso sempre vai estar totalmente baseada nas questões ergonômicas, espaços de circulação mínimos, quanto eu preciso para afastar a cadeira, quanto eu preciso, né, entre a mesa e a parede para que essa cadeira seja afastada e mesmo assim alguém fique e passe atrás dessa cadeira. Então isso é muito importante. Então se ela for retangular, quadrada ou redonda, o que vai definir isso daí é, além do número de pessoas, a configuração do ambiente. Então, mesas retangulares, para cada pessoa sentada lado a lado, acrescentar 60 centímetros. Então, se vocês observarem lá no canto superior esquerdo, aquele esqueminha da mesa, vocês vão perceber, então, que eu tenho duas pessoas sentadas de um lado, duas pessoas sentadas do outro lado e duas pessoas na cabeceira. Se eu não tivesse cabeceira, eu podia respeitar apenas essa largura de 60 para cada pessoa. Então, eu teria uma mesa de 1,20 m, que acomodaria duas pessoas, uma do lado da outra, e aí uma profundidade aí de pelo menos 80 centímetros, que eu preciso de 40 centímetros de profundidade para colocar prato, copo, talher. Então, eu não precisaria me preocupar com mais pessoas. Então, 4 pessoas, 2 de cada lado. Mas se eu quiser acomodar pessoas nas cabeceiras da mesa, eu preciso levar em consideração que preciso ampliar em 20 centímetros essa distância. Ou seja, então, para acomodar essas pessoas, além de 60 centímetros para cada pessoa sentada na lateral, eu preciso de mais 20 centímetros de cada lado da mesa. Ou seja, essa mesa precisaria ter, então, 1,40 m, 1,60 m de comprimento por, no mínimo, 80 de largura, para acomodar 6 pessoas nessa configuração. Uma mesa quadrada precisa de um mínimo de 80 centímetros de lado, isso é mínimo mesmo. O ideal seria 1 metro, tá? Agora, minimamente 80. E uma mesa redonda, ela precisa de 60 centímetros no mínimo para duas pessoas, tá? Duas pessoas só. Cada vez que você acomodar uma pessoa na mesa, você tem que acrescentar 10 centímetros no diâmetro, tá? 10 centímetros no diâmetro. Então aí eu precisaria de 70 centímetros para 3 pessoas, 80 centímetros para 4 pessoas, no mínimo, né? O ideal seria para 4 pessoas 1 metro. Isso seria para ficar bem confortável. Agora, minimamente, dependendo do espaço, eu poderia até deixar com 80 centímetros. Pode mudar. Aí, quer fazer um comentário? Quero. Pensando, por exemplo, em espaço comercial, né? Nessa situação da mesa retangular, a gente tem uma pessoa aqui, né? Acessando a mesa, deve estar servindo esses dois ocupantes. Se a gente fizer, por exemplo, uma mesa para um restaurante, a gente tem que lembrar que o garçom ele se locomove com bandeja, né? E a bandeja ela tem um diâmetro de uns 50 centímetros, mais ou menos. Então, nós não podemos deixar somente esse espaço de circulação. A gente tem que ampliar, né? Para o garçom não ter que ficar passando com a bandeja por cima da cabeça aqui dos ocupantes da mesa. Então, vejam que cada situação é uma situação, né? Para uma residência, a gente tem que pensar de uma maneira, para um comércio, outra, para um café, enfim. Sempre lembrar do uso do espaço. Muito bem colocado, né? A gente tem que pensar realmente, quando é comercial,
essas coisas se complicam, que realmente precisa de muito espaço para a pessoa que vai servir se movimentar sem derrubar nada na cabeça de ninguém, né? Porque senão você já viu. Aí a coisa complica. Às vezes acontece, né? Desequilibra, mas Sim. não pode ser por falta de espaço. Eu, pessoalmente, não serviria para essa profissão. Eu não duraria 2 dias. Muito bem. Podemos dar sequência. Mudou aí? Não. Não? Não. Ué? Pera lá. Oi? Agora foi. Muito bem. Espaços de dormir. Além do óbvio espaço para acomodar a cama, é necessário prever espaço para vestir, para manutenção, limpar, arrumar, estudar, sempre respeitando as áreas de trabalho e circulação, e vista para o exterior. Então, um lembrete em relação àquilo que eu comentei antes, né? O quarto 3x4 é bom para quê? É bom para quem? Então, eventualmente, se você, uma situação como nós estamos vivendo hoje, de pandemia, de todo mundo virtual, se você tem um espaço dentro do seu quarto onde você pode acomodar uma escrivaninha, uma mesa de trabalho e, por exemplo, assistir uma aula ou fazer uma aula via internet, virtualmente, então tudo bem, o dormitório ele pode, dependendo do espaço que ele tiver, ele pode ser um espaço interessante para desenvolver isso. Ou não, depende, se você for casado, tiver mais alguém junto, isso pode ser um problema, porque essa aula pode se estender até mais tarde, ou você pode estender o seu trabalho até mais tarde, e com isso acabar incomodando a outra pessoa que quer dormir mais cedo. Então, dentro do quarto de dormir, podem ocorrer outras funções que não apenas a função de descanso, né? Pode acontecer essa questão da função de trabalho, principalmente em épocas como agora. Raquel, quer comentar alguma coisa? Quero. Uma situação que sempre acontece no dormitório é as pessoas projetarem e esquecerem o espaço da dobra da colcha, né? Então, por exemplo, existem aí diversas medidas, né, de colchão. Hoje se usa mais o box, né, do que as camas. Vamos citar um colchão de casal convencional de 1,38. Aí o projetista deixa 1,40 m, né, de espaço para a gente encaixar aí esse box. Aí o seu cliente vai poder usar só um lençol, né? Ele não vai poder ter uma dobra de colcha, ele não vai poder usar um edredom, porque não vai ter como, vai prender, não vai ter espaço entre o criado ou, né, entre a parede, sei lá como vai ser a situação. Então, quando a gente tem dúvida, todas as situações, quase todas as situações, a gente consegue tirar essas dúvidas em casa mesmo, né? Todo mundo tem uma cama, todo mundo tem eletrodomésticos, que também é comum isso acontecer, né, Fábio? Todo mundo encosta, e a maioria, quando começa a projetar, encosta a geladeira na parede, que encosta a pedra na geladeira, que encosta o fogão na pedra. Então, a gente precisa visualizar o que nós estamos projetando. Eu estou com dúvida, eu vou na minha cozinha, né? Nós vamos passar tudo para vocês, mas, por exemplo, eletrodomésticos, eles têm os nichos mínimos solicitados pelos fabricantes. Por quê? Para o eletro não esquentar, para ele não queimar, enfim. E no dormitório também nós temos essas situações, né? Nossa, eu deixei 2 centímetros, um de cada lado, quando não dá nem para eu colocar o dedo, né? Para eu virar o lençol. Se for só ia caber o lençol, né? Nem o dedo vai passar. Então a gente sempre, com dúvidas, olha a situação que você tem em casa, que provavelmente você vai conseguir visualizar, né? Às vezes a gente não lembra, mas é uma fácil visualização. Você pode até pegar a régua ali e medir. Olha, eu tô com uma colcha, minha colcha é grossa, deixa eu ver quanto que eu preciso de espaço, né, para eu fazer essa dobra. Realmente é isso mesmo. A gente, muitas vezes, porque é tudo muito intuitivo, a gente faz essas tarefas de
de uma maneira assim bastante automática. Então a gente não percebe a necessidade desses pequenos detalhes espaciais, né? Até o momento em que você encomenda um móvel e esse móvel ele começa a dificultar a sua vida. Aí você percebe, pô, mas não tem espaço que você, como você comentou, né, Raquel? E uma coisa também que é muito tendência, inclusive acho que se você quiser mudar o slide, Tá. Vamos ver se vai aparecer melhor aqui. Oi? Isso. Não, tudo bem. Aí está falando sobre cama de solteiro e cama de casal, né? Os espaços mínimos necessários. Cama de solteiro, cama king, cama queen, enfim. Cada colchão aí tem uma configuração diferente. Normalmente todos eles têm o mesmo comprimento. Aqui para nós em torno de 1,88 m, né, Raquel? Solteiro, né, de comprimento por 78. Começa em 78, né? De 78, 88. E vai aumentando, né? É justamente esses 2 centímetros que você falou que significa a roupa de cama, né? A roupa de cama, mas aí tem um nicho também onde vai estar o colchão, que também tem que prever um espaço um pouco maior, como a Raquel falou, para acomodar uma roupa de cama mais pesada. Vamos lembrar da semana passada, o frio que aconteceu. Então, uma situação dessa, você põe um edredom, muitas vezes você quer dobrar o edredom embaixo do colchão, por um acaso você não consegue, porque não tem espaço, o pé da cama não permite, enfim, existem algumas situações nesse sentido. Então, é realmente importante o projeto, né? Sim. Tá, uma coisa que eu queria falar, eu acho que vai estar no próximo slide, que é em relação à altura, né? Opa, passou 2. Oi? Agora está na cozinha, então você está avançando. Pera aí, deixa eu voltar. Esse aqui. Oi? Agora saiu do compartilhamento. Só um minuto. Agora apareceu, só que não em tela cheia. Tá, tô colocando. Agora sim. Tá. Então, uma coisa... foi para cozinhar de novo. Eita! A hora que clica, ele volta. Peraí, gente. Saiu de novo do compartilhamento. Né? Mas você está clicando com o mouse ou está usando o teclado? Eu tô clicando com o mouse. Tenta usar o teclado. Aí tá, tá no slide. Aí, pronto. Aí, tá ótimo. Perfeito. Então, eu também evito usar o mouse para virar o slide, porque o meu mouse também não está muito bom. Ele às vezes pula. Ele pula, tá pulando. Então vai. Deu certo? Uma coisa, deu, tá certo. Uma coisa que eu queria comentar é em relação a essa altura que ele está falando aqui, que é variável em relação ao colchão e ao piso, né? Como todos vocês sabem, acho que a maioria de vocês deve ter na casa de vocês têm as camas box. A cama box, ela, só para você ter uma ideia, ela tem a altura de uma mesa, em torno de 75 de altura. As mais baixas têm 60. Agora vamos pensar um pouco. Vocês já fizeram algumas medidas antropométricas, mas ainda não fizeram isso com mobiliário. Se vocês tiverem curiosidade, meça uma cadeira, meça a altura do piso até o assento da cadeira. Vocês vão ver que vai ter em torno de 40 a 45 centímetros de altura. Então, olha só, se você compra uma cama box, tem 60, 70, 75, 80 de altura que eu já vi. Olha só a diferença entre uma cadeira e a cama. Porque vamos pensar, quando você vai deitar, a primeira coisa que você faz, o que você faz? Você se senta, depois se deita. Você, não, quando eu chego no meu quarto, eu estou tão cansado que eu me jogo na cama. Legal, bacana. E para levantar, você se joga no chão? Não.
Primeiro você senta na cama para depois levantar. Então, vamos pensar naquela idosa, naquele idoso que a Raquel comentou lá atrás. Como é que uma pessoa de idade vai sentar numa cama com 75 centímetros de altura, ou seja, a altura de uma mesa? Tá, vai dar um pulinho, põe um degrauzinho. Ah, põe um degrauzinho. Então tá, então coloca um caixote no pé da cama para a pessoa sentar, né, levantar e deitar. Isso não está correto, gente. Então, o que eu quero chamar a atenção? E essas camas box, elas foram projetadas pelos americanos. Os americanos têm uma de grandeza. Além do que, eles têm um biotipo maior do que o nosso. Então, essa moda de você importar determinadas coisas que são hábitos de outra população, a gente corre o risco de sofrer esses problemas, essas consequências. Tá? Então, é só prestar atenção para isso, que na verdade a altura correta de uma cama seria em torno de 45, no máximo 50 de altura. Tá? Isso seria o correto. Mas não é o que a gente vê por aí. Enfim. Não, eu tenho um casal de clientes que eu fiz o closet, fiz a casa deles, na verdade. E aí, o dia que eu cheguei lá, acho que eu fui fazer vistoria, o box estava para fora ainda do quarto, né? Aí eu medi, Fábio, deu mais do que 80. E o casal, ele deve ter 1,60 m e ela 1,50 m. Eu fiquei imaginando, graças a Deus eu não tive nada a ver com isso, eles já tinham comprado. A hora que eu fiquei pensando, acho que eles vão correndo, né, dão um pulo e saltam na cama, porque não tem jeito. A cama é metade deles, na altura. Exato, isso que eu ia falar. A cama bate no quadril. Eu fiquei imaginando a situação. Caramba, a cama deveria bater no joelho, ela bate no quadril, então imagina, né? Pois então, aquilo que eu falei, tudo bem, para você deitar, você pode se jogar aí para levantar, como é que você faz? Você vai, nossa, se você tiver um sonho de rolar na cama, então, eu nem falo para você a consequência disso. Enfim. Mas, brincadeiras à parte, a gente está rindo aqui, mas isso é alguma coisa séria. Então, você imagina uma pessoa idosa cair de uma cama de 80 de altura, gente, né? Isso aí pode ser fatal. Mas se tiver osteoporose, quebra bacia, clavícula. Exatamente. Você condena a pessoa à morte, porque uma pessoa dessa não consegue se recuperar nunca mais de uma fratura dessa, né? Então precisa tomar muito cuidado com essas escolhas, né? Como a Raquel falou. Então, é moda canto alemão. Sim, mas funciona? Não. É moda cama box 80 de altura. Funciona? Não funciona. Não. Tá? Nem pra gente que é alto funciona. Não, então... não... Como é que você vai sentar na cama e calçar o sapato, né? Amarrar o sapato? Você tem que estar com o pé apoiado no chão. Mas o colchão é mole. Nossa, mas tem que ser mole mesmo para reduzir em 20, 30 centímetros. Então, não é por aí. E o detalhe importante também é a questão da janela, né? O quarto, o peitoril da janela, para você ter visão do lado externo. Então, essas são necessidades inerentes à nossa natureza humana, né? A gente precisa ter essas visões, né, do exterior, entender dia, noite, horário de descansar, horário de levantar, né? Então, essas medidas, elas são importantes, tá? Pode passar? Pode mudar, Rogério. E agora? Oi? Não, ainda não. Não? Eu tô com medo de clicar e sair. Eu tô clicando. Bom, vamos lá. Oi? Sim, deixa eu responder aqui. A Roselaine, eu acho que ela entrou na minha aula que eu abri lá. Deixa eu só escrever para ela aqui, para ela acessar o link. Vamos ver se ela consegue. Bom, espaços de cozinhar. Raquel também. Bom, Raquel, você, na verdade, você projeta todos os ambientes da casa, né? Sim. São mobiliário, né? Então tá, porque o espaço de cozinhar, realmente, como a Raquel estava comentando, é um espaço bastante complexo, porque até alguns anos atrás você podia praticamente comprar os eletrodomésticos, eles todos eram mais ou menos padronizados, mas isso há muito tempo atrás.
Hoje, dependendo da escolha que você fizer, você tem que comprar primeiro os eletrodomésticos. A Rosana disse que já está online. Ela está por aí? Eu não consigo ver. RS, tá uma circunferência, um círculo rosa, RS. Dá uma olhadinha, Raquel, vê se ela está por aí. Deixa eu entrar pelo celular, porque senão eu vou sair do... Ela não está na minha reunião, ela deve estar aqui, sim. Ergonomia, deixa eu achar aqui no celular. Não, Pode ir falando que eu vejo. Tá bom. Então, o que acontece? De uns anos para cá, a oferta de produtos relacionados com a cozinha, então, tops, fornos, geladeiras, micro-ondas. Então, os fabricantes, eles são muitos, existem modelos para todos os formatos, tamanhos, bolsos, etc. Então, você precisa primeiro certificar que equipamento você precisa e você quer, para depois poder, inclusive, fazer o projeto. Por quê? Porque cada fabricante tem uma medida diferente de cooktop, de forno, de fogão mesmo completo. Então, é necessário você ter esse cuidado de saber as dimensões. Mas, enfim, tem certas coisas que são realmente padrões ergonômicos, isso não vai mudar. Então, cuidado com as alturas de bancadas e armários, distâncias mínimas para acomodar equipamentos e operá-los com segurança. Em função da gravidade, eleger os equipamentos para depois dimensionar o seu local. Raquel, se quiser comentar alguma coisa. É importante, né, a gente fazer um briefing bem feito, principalmente para quando o cliente vai adquirir os equipamentos ou já tem, né? E também orientar. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que não têm uma visão espacial, né? É leigo no assunto, que, por exemplo, compram um apartamento e querem colocar uma side by side, que é aquela geladeira que tem as duas portas, né? Que é mais larga. Dependendo do apartamento, acomoda. Dependendo do apartamento, não acomoda, né? Um fogão maior também, se for um apartamento, às vezes a gente não consegue encaixar. Então, se o cliente não tem ainda os equipamentos, é muito importante que a gente saiba o que ele quer adquirir, para a gente conseguir fazer o projeto mediante a necessidade dele e ao que ele pretende utilizar, né? Aí, depois de feito o projeto, se o cliente resolver comprar um outro eletro, porque de repente ele achou uma promoção, aí se o projeto já tiver sido aprovado, você tem que conversar com ele e rezar para que caiba, né? Porque tem situações que a gente já está executando o móvel e o cliente resolve mudar o eletro assim de uma hora para outra porque achou uma promoção ou sei lá ganhou de casamento, enfim, situações que a gente consegue mudar e tem situações que não. Então é bem importante, tá tudo muito bem conversado, né? Principalmente em projeto de cozinha. Realmente existe uma variação muito grande de equipamentos e de dimensões, né? E é isso que atrapalha bastante. Mas, enfim. E também é uma situação que, para quem começa a projetar, é muito comum diminuir, né, a dimensão do eletro. Sim. Isso acontece bastante. Eu vou colocar aqui um fogão de 45, uma coifa de 50. Não tem, né, pessoal? A gente não tem como passar uma faca no eletrodoméstico e cortar ele. Então, temos que trabalhar com medidas reais existentes no mercado. Não podemos, e essa é uma situação que a gente não pode mudar. Você pode até escolher o menor equipamento, né, para que se acomode aí no espaço, mas jamais alterar o tamanho do eletrodoméstico. Isso é uma coisa que é impossível. Sim.
E tem certas coisas que realmente são básicas em termos de ergonomia, que a gente vai ver agora. Pode mudar aqui, ó. E são essas medidas mínimas de conforto. Então, isso, independente do eletrodoméstico também, isso você não consegue mudar, né? Uhum. Consigo mudar a configuração humana para se adequar a um espaço que realmente não vai ação, eletrodoméstico, então eu preciso ter esses espaços. Tá, estamos colocando aí uma situação ideal que muitas vezes, como a Raquel falou, não vai acontecer num apartamento. Então aí tem uma máquina de lavar louça que está com a porta aberta e uma máquina de lavar louça grande e as pessoas estão colocando as coisas na máquina. Então, aí ele está pedindo um espaço para abrir a porta, para ficar do lado da porta e ainda para alguém passar atrás dessa pessoa. Muitas vezes você não vai ter esse espaço disponível num apartamento e uma cozinha de corredor, por exemplo. Uhum. Aí entra o que a Raquel falou, ou seja, tá, então nós vamos fazer o quê? Ou eliminar a máquina de lavar louça, você vai ter que lavar na mão, ou o tamanho dessa máquina de lavar louça para que ela consiga ser aberta e ainda sobra espaço para pelo menos a pessoa acomodar os objetos dentro da máquina. Então você precisa prever situações. Abrir um forno, e eu não posso abrir o forno e simplesmente ficar pegando as coisas de lado. Eu tenho que ter espaço suficiente para eu olhar de frente o forno com a porta aberta. Então precisa tomar Sim. cuidado com isso, né? Medida de segurança, além de ergonomia, né? Sim, E, exatamente. por exemplo, imaginem essa situação aqui que a gente está vendo na tela, a máquina de lavar louça nessa posição e eu viro um L aqui e coloco a geladeira aqui embaixo, né? Como é que vai fazer a situação de abrir a porta da geladeira? Às vezes vai pegar no puxador da máquina. Então, tudo tem que ser milimetricamente calculado e pensado no uso do espaço, né? Porque nem sempre tem uma pessoa só na cozinha. Tem a pessoa que está cozinhando, às vezes tem outra lavando a louça, outra pegando algo na geladeira. Enfim, nós temos que programar aí toda essa questão prática do uso do espaço. Muito bem lembrado nesse sentido, Raquel, porque uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente são as que a gente chama de situações extremas, ou seja, se eu abrir todas as portas, eu consigo ainda andar nessa cozinha? As portas dos armários, a porta da geladeira, a máquina de lavar louça, eu consigo entrar? Se eu não conseguir entrar, então, como funciona? Ah, não, mas eu abro uma porta, depois fecho, passo, abro outra. Não é assim que funciona. Eu preciso ter a circulação livre. Sim. Então, por isso que quando vocês vão fazer projeto, vocês vão perceber isso no decorrer do curso, implanta as portas, seja de ambientes, em termos de arquitetura, seja de mobiliário em relação a armários, alguma coisa nesse sentido, implanta ou layout, tudo sempre aberto. Essas portas abertas para a gente saber qual que é o espaço de circulação efetivamente deixado para poder ter essa medida ergonômica mínima. E também, né, a gente fala, eu tô cozinhando, só tô no fogão. Não tá, né? Porque quando a gente cozinha, a gente abre porta do armário para poder pegar mantimento, abre a porta da geladeira para pegar alimento, eventualmente coloca algo no micro-ondas. Então, o espaço ele gira, né, o tempo todo. Então, tudo tem que ser previsto. Exato. Muito bem. Posso passar? Vamos ver uma vista lateral, né, dessa cozinha. Isso. Então aí dá para perceber o imbróglio, né? Ou seja, a necessidade que você tem de espaço, dependendo de como você vai configurar essa cozinha, para permitir uma circulação livre e as tarefas mínimas necessárias para quem está operando um fogão, para quem está lavando uma louça, abastecendo uma máquina de lavar louça, tirando um alimento do forno, colocando no forno, abrindo uma geladeira. Então, eu preciso, né, o corpo humano precisa
espaço para realizar todas essas tarefas. Então, eu não posso correr o risco de não ter esse espaço suficiente para manipular, principalmente como a Raquel falou, em termos de segurança, você está mexendo, por exemplo, com fogão, forno, são alimentos que muitas vezes estão até em ponto de ebulição, como a água, se você está fervendo para fazer um café. Então, um acidente por conta de um movimento errado que você faz, você encontra um obstáculo, ou alguém está próximo de você e não tem espaço, isso pode causar um acidente sério. Então, uma coisa que é muito importante sempre a gente pensar é na importância que nós temos em relação ao bem-estar das pessoas que nós estamos projetando os espaços. Então, nós somos responsáveis por uma especificação errada de um piso que a pessoa escorregar e bater uma cabeça, e quebrar um fêmur, e a cama alta, e um acidente aí na cozinha porque não tinha espaço. Então, a gente tem que pôr na mente de que nós, que projetamos esses espaços, somos responsáveis pelo bem-estar dessas pessoas. Tem alguma coisa, e essa coisa pode ter uma consequência até gravíssima, a gente tem que ter consciência de que nós somos responsáveis por isso. Então, se trata de moda, não se trata de estética, nem de funcionalidade, se trata também de segurança e bem-estar. Visualizem aí nessa imagem o armário aéreo, né? Onde a pessoa que está cozinhando ali no fogão está com o braço estendido para cima. Percebam que ele tem uma profundidade menor, né, do que a bancada ali que está o fogão. Por quê? Imagina se esse aéreo fosse com a mesma profundidade do inferior. A hora que a pessoa fosse cozinhar, ela vai bater a cabeça além dela não enxergar o que está no fogão, né? Ela vai bater a cabeça no armário que está frente a ela. E geralmente o micro-ondas fica na parte dos aéreos, né? Então, nós temos aí uma medida que varia de 1,40 m a 1,50 m, uma medida de segurança para instalação de micro-ondas, porque tudo que sai do micro-ondas está quente, né? E se a gente coloca ele numa altura acima dessa de 1,50 m, já começa a correr o risco da pessoa tirar, dependendo da altura dela, né, do biotipo, ela tirar esse alimento que está no micro-ondas e virar o quente, né? Ela vai desestabilizar dependendo do peso e esse conteúdo quente pode cair nela e queimar a pessoa, né? Então, são outras situações também que eu já cheguei a falar para cliente que se for para ele seguir Pinterest, eu prefiro não fazer o projeto, principalmente em questão de micro-ondas e depurador ou coifa, né? Que geralmente os clientes têm lá as imagens de referência e tem aquela cozinha com os aéreos todos alinhados, né? Acima do depurador, e o depurador geralmente ele fica a 1,75 do chão. Então, nós estamos falando aí mais a espessura dele, cerca de aéreos a 1,80, com o micro-ondas nessa faixa de altura. E o cliente não quer mudar, quer que seja assim, e eu já falei para o cliente, olha, eu não faço. Se for para eu vender um projeto e executar ele dessa maneira, eu prefiro parar por aqui. Porque realmente, gente, nós temos que preservar, né, a segurança do cliente. Uma coisa é ele ver no Pinterest, no Google, sei lá onde eles procuram, e outra coisa é você executar e ele usar, né, utilizar o espaço. Você sempre vai ser responsável. Estou vendo uma mãozinha levantada, mas não sei quem é. Espera aí que eu vou ver aqui. Alguém falou agora também. Deixa eu só entrar no chat. Espera lá. Vou ver no celular, para não sair da reunião. Ai, meu Deus, como é que veio aqui o chat? Ué, o meu não tá entrando. Pessoal, vocês conseguem falar? Só abrir o microfone, se quiser perguntar. O meu parou na tela preta aqui.
Eu vejo a mão levantada, mas ela está do lado do ícone mais 18. Peraí, eu vou minimizar a tela aqui, depois eu volto. Vamos ler, porque às vezes tem pergunta, né, que eles querem fazer agora e depois Laís, né? Isso mesmo, tá tudo preto. Laís que levantou a mão. Laís, quer falar? Quero, Raquel. Eu queria perguntar para vocês qual é o comprimento mínimo de espaço que a gente deixa na cozinha, tipo apartamento, essas coisas. Qual é o espaçamento mínimo que a gente pode ter de circulação? Raquel, você pode responder com mais propriedade aí. Então, Laís, na verdade, isso vai depender muito da planta do apartamento, porque hoje nós temos apartamentos que não são apartamentos, na verdade, a metragem de kitnet sendo vendidos como apartamento, né? Então, imagina o tamanho da cozinha que já é integrada com a lavanderia. Então, geralmente, a largura aí que eles estão deixando é de 1,38 m, 1,40 m. E a gente não tem como fugir disso, né? Se o cliente for usar cooktop com forno, a pedra tem que ter pelo menos 65 de profundidade. Para o armário ficar com a caixa de 60, 61 para acomodar o forno, né? Então, se a gente tem aí 1,40 m de largura, menos 60, vai ficar com 80 centímetros, né? Talvez então, 75, mais ou menos. Pouco, hein? Então, assim, é isso que nós temos para hoje. Não é o ideal, né? Porque se vocês observarem aqui, deixa eu voltar. Deixa eu compartilhar de novo. Se vocês observarem nessa imagem, só para a pessoa abaixar aqui da bancada, tá dando para ver? Vou colocar na tela cheia, peraí. Tá sim, Raquel. Se a gente olhar aqui, ó, da bancada até a pessoa abaixada aqui, ó, nós vamos precisar de cerca de 80 centímetros, né? Porque nós temos até aqui 1,20 menos 70 vai dar 60 centímetros, né? 50 centímetros, mas não tá no final dela, ó. O final dela tá aqui. Tá aqui, ó, 1,01 m nós precisamos. Então, a gente não tem um apartamento essa medida livre, geralmente. Sobra aí 70, 75 centímetros. Então, ergonomicamente falando, né, se uma pessoa estiver tirando ou colocando algo do forno, outra não consegue passar atrás. Não sobra nem esse espaço aqui que a gente está vendo, mínimo de passagem. O mínimo aceitável de passagem 60 centímetros, mas não para uma cozinha, né? A gente precisaria aí pelo menos 1,20 m, 1,22 m quase, né? Então, num apartamento a gente não chega nisso, infelizmente. Acho que resumindo, né, Laís, a gente precisaria, para uma medida confortável e ergonômica mesmo, você precisaria de 1,70 m. 70 de bancada e 1 metro para você operar a cozinha e eventualmente alguém passar atrás de você, alguma coisa assim. Exatamente. Então, 70 de profundidade, que, né, Raquel, que eu acho uma bancada confortável, 70. Boa. E 1 metro livre, até na próxima parede ou balcão, ou objeto, digamos assim. Então, 1,70 m seria o ideal, né? Sim. Mas a gente... Nossa, gente, tá pulando tudo aqui. Mas a gente, infelizmente, não chega nisso em apartamento. Cada vez piora mais. Uma boa aula de como resolver esses espaços são os interiores de casas japonesas, né? Apartamentos lá no Japão. Eu ando assistindo uns programas aí e você olha e você não acredita, né? Que as
pessoas podem habitar um espaço daquele. Mas também tem que pensar que o biotipo do povo japonês é um pouco menor que o nosso. Menor que o nosso, Então, né, isso permite com que as medidas sejam um pouco menores também, né? Mas boa pergunta sua, Leis. Boa pergunta. Bom, aí tem um esquema bem básico, né, de cozinha vista de frente, mais básico mesmo, né? Fogão de 4 bocas com forno de chão mesmo, um pequeno gaveteiro, 2 portas, e essa cuba aí então abrangendo esse gabinete, uma geladeira com uma Raquel, isso aí ilustra bem o que a Raquel falou, é tudo encostado um no outro. Praticamente sem espaço nenhum. O que na realidade, isso é inconcebível, porque você tem que pensar na limpeza. Como é que você vai limpar uma geladeira, a lateral de uma geladeira, um fogão, uma parede, né? E mesmo nessa situação, a porta da geladeira não abriria. Ela pegaria na parede, né? Exatamente. Então, aí seria uma situação, digamos assim, teoricamente, seria o mínimo de um mínimo, mas mesmo assim, ainda com restrições. E aí, até eu citei a side by side, né, pessoal? Se você não seguir o nicho que o fabricante pede, ela não abre as portas mesmo, porque a profundidade da porta dela é muito maior do que de uma geladeira convencional. Então, o fabricante pede, dependendo do modelo, 10 centímetros livre de cada lado. Aí o cliente vai falar assim, nossa, mas eu vou ficar com um buraco do lado da geladeira? Eu falei, então, se a gente não deixar o buraco, a porta não abre. Né? Porque imagina 10 centímetros, se você chega mais próximo da parede, você vai abrir, às vezes, metade do curso da porta, né? E aí você não consegue abrir as gavetas. Então, uma coisa vai puxando a outra. Exato. Aí estão as alturas mínimas, né? Que eu tinha comentado. Entre a bancada e os armários aéreos. E aí tem uma situação de que os armários da parte de baixo aí da bancada, eles não têm base, estão suspensos. Aí você perde um pouco de espaço, porque você tem que erguer aí de 15 a 20 centímetros para poder fazer uma limpeza também. Se você tem uma base, você aproveita melhor o armário. Se você não quer, você quer tudo aéreo, né, sem que toque no chão, então aí você tem que abrir mão um pouco de espaço, porque você precisa enfiar um rodo, uma vassoura, embaixo desses armários, né? E quando a gente faz a base também, você consegue distribuir o peso do armário, né? Em toda a base. Então, você consegue acomodar mais coisas nele sem ele selar, né? O peso fica distribuído. Então, ele consegue carregar mais, ele suporta mais peso, sem sofrer danos. Sim. Bacana esse exemplo aqui, que é uma situação muito comum. Tem uma viga aqui em cima, ó, no canto superior esquerdo. O Helder está falando aqui, a base tem que deixar recuada para a gente encaixar o pé. Exatamente. Geralmente, a base, a profundidade dela é 10 centímetros menor do que a profundidade da planta. Então, se a gente deixar a pedra com 70, o armário fica com 65 e a base com 60. Sempre 10 a menos. Por quê? Senão você fica de frente para a bancada, né? E aí você fica batendo o pé. Acho que alguém já deve ter passado por essa situação de dar uma topada, né, na base. Então, por isso que ela fica para dentro. Bem lembrado, Helder. Essa viga aqui, ó, que está no canto superior esquerdo, é uma situação muito comum em apartamento. Aqui ela está na lateral, né? Na verdade, ela está perpendicular aqui à visão que a gente está tendo. Mas em apartamento, nós temos a viga geralmente de fora a fora aí da cozinha, que vai até a lavanderia. Pode ser uma viga, mas geralmente é um L de gesso para esconder o encanamento do apartamento superior, né? Então, sempre que vocês pegarem uma plantinha de apartamento, lembrem-se de deixar pelo menos uns
uns 20 por 20 aí, um L lá no fundo, que esse espaço você não vai conseguir ocupar com armário. Aí tem a situação de forro também, né? Sim. Normalmente, partes hidráulicas de apartamentos sempre tem forro. Cozinha, banheiro, né? A parte de cima sempre vai ter o encanamento, né? Esgoto, tudo voltado para baixo. E aí tem que ter um forro mesmo. É gostoso quando a gente pega o último apartamento, que daí você pode até mudar o lugar do vaso sanitário. É verdade. Aí algumas vistas laterais com alguns detalhes, inclusive isso que a Raquel acabou de falar, com o recuo em relação à base, aí tem 5 centímetros em relação ao móvel, e aí seriam mais 5 em relação ao tampo, né, a bancada. Aí tem o espelho, que é muito importante, e tem, digamos assim, aquele degrau que fica na pia, que é como se fosse uma pingadeira, né? Na pingadeira não. Ele vai evitar que essa água saia. E se ela sair, aí esse recuo que tem no móvel, que é necessário, é por conta justamente de não molhar o móvel. Então é como se fosse uma pingadeira mesmo. Isso. Né? A gente chama aqui de área molhada, né? Onde está esse 1 centímetro. Tem área seca e área molhada da pia. E aí é pingadeira aqui para não escorrer água no móvel. Isso. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Se você esquecer de colocar um detalhe desse, você, ergonomicamente, o ambiente não vai ficar resolvido. Sim. Eu ia comentar. Eu vi aqui a bancada com altura de 90, né? Para mim é sensacional. Eu adoro. Na verdade, na minha loja, no meu showroom, tem 90 na parte de baixo, mais 7 da saia da pedra. Minha pedra acaba com 97. Aí eu tenho um cooktop, né? E a gente sempre vai mostrar o showroom para o cliente, né? E às vezes a cliente tem 1,50 m. Aí ela fala assim: Nossa, adorei a altura da sua pia. Nós vamos colocar a minha assim. Eu falo: Não, peraí. Aí eu pego uma panela, coloco no queimador de trás do cooktop e falo para ela assim: Você consegue enxergar o fundo da panela? Ela fala: Nossa, menina, não consigo. Eu falo: Então nós vamos colocar a altura da bancada conforme a sua altura, a não ser que o seu marido também cozinhe, daí nós vamos ter que achar um meio termo se ele for mais alto que você, né? Então são situações que a gente tem aí, a gente até falou para vocês na aula passada, o padrão, né? Que a gente costuma usar, mas cada caso é um caso, né? Quando o cliente está adquirindo um imóvel ou vai construir, nós vamos fazer mediante aos parâmetros antropométricos dele, né? Agora, se ele adquiriu uma casa ou um apartamento e não vai mudar, não vai trocar pedra, enfim, aí nós vamos ter que manter e ele vai ter que se acostumar se estiver fora do padrão dele, né? De altura dele. Justamente, isso é muito importante, né? E é muito interessante esse teste que você faz, viu, Raquel? Gostei do test drive. Bacana. Nossa, dá super certo. Legal. Porque assim, o cooktop, ele já tem a grade, né, como fogão. A gradinha que vai lá, chama, né, que já aumenta mais uns 2 centímetros. Sim, a E trem. aí você coloca a panela no queimador do fundo, aí o cliente vai ver, nossa, realmente, se eu for cozinhar nesse fogão, eu vou queimar a comida, né? Sim, não vai ter acesso, além do que cai naquela questão da segurança, né? Exatamente. Na verdade, no meu showroom, eu gosto muito de mostrar com exemplos práticos, né? Então eu Sim. fiz questão de colocar um basculante finalizando lá no teto. Porque quando a gente fala, o cliente não entende, né? Então eu tenho uma sim, para você torre. puxar a porta de volta. Exatamente. Eu tenho uma torre que tem o forno, micro-ondas, e aí eu tenho 2 basculantes. E o meu pé direito acho que é quase 2,80 lá na loja. E aí
Ah, mas eu quero. Não, tudo bem, eu faço, mas vamos ver como é que fica. E aí eu sou alta, eu abro, né? Mas eu não consigo fechar também. Aí eu falei, então, vamos fechar. O cliente geralmente é mais baixo que eu, né? Aí eles já desistem. Mas não, então vamos colocar a porta de giro que vai ficar melhor. Mas é importante tudo, todas essas indicações, né? Isso é muito importante. Faz toda a Sim, diferença, né? No uso do sim, dia a dia depois. exatamente. Bom, finalmente espaços de banheiro. Então, ponto crítico à altura do lavatório. Então, olha só, eleger primeiro o modelo da cuba, pois há muitas opções de posição em relação à bancada. Podem ser embutida, apoiada, sobreposta, semi-encaixada, para depois projetar a bancada. Então, vamos ver os tipos de cuba que nós temos aí. Alguns. Existem inúmeros, né? Vamos ver alguns aí. Olha só, esses são os mais comuns. Além disso, você pode ter as cubas feitas sob medida, esculpidas na pedra, feitas com Uhum. porcelanato, ou com córeo, ou com qualquer outro material sintético, digamos assim. Então, o que é necessário a gente ter em mente sempre em relação ao banheiro? A altura final tem que ser a altura da cuba, independente da bancada. Por quê? Porque se for uma cuba de apoio, que é essa que parece uma saladeira que sai para fora da bancada, você vai ter que respeitar a altura final da cuba e não da bancada. E essa Uhum. altura vai girar em torno de 80, 85 centímetros. Então, se você não levar em consideração isso e achar que a bancada deve ter isso e depois colocar a pia ainda, uma pia de apoio sobre ela, isso aí vai passar de 1 metro de altura. Aí, por exemplo, essa cliente da Raquel, que a Raquel comentou, como é que essa cliente vai lavar a mão? É, Né? uma criança, né? Exatamente. Então precisa pensar muito nisso daí, tomar muito máximo cuidado. Então o que vai nortear a altura final da banca, digamos assim, da pia, entre aspas, é a altura da cuba. E essa cuba ela pode ser de várias maneiras. Se ela coincidir de ser uma cuba embutida, beleza, então bancada e cuba vão ficar no mesmo nível. Mas às Uhum. vezes não é isso que acontece. Então precisa sempre levar em consideração a altura da cuba e não da bancada. E também a escolha da torneira, pessoal. Porque se você coloca uma cuba estreitinha, né? Sei lá, de 30 de diâmetro. Aí você coloca uma torneira de bica alta, que vai até o centro, ela é curva que vai até o centro dessa cuba. Quando a pessoa for lavar o rosto, ela não vai conseguir, ou ela vai derrubar toda a água para fora, né? Ou ela vai bater a cabeça na torneira. Então, a escolha da cuba com a torneira tem que ser muito bem pensada também. Exato, é o conjunto, né? A gente tem que pensar sempre no conjunto. Então, as Sim. situações ideais de banheiro, muitas vezes isso não acontece. Então, aí, por exemplo, nós precisaríamos ter um banheiro com pelo menos 1,70 m de largura. Eu, na minha casa, meus banheiros têm no máximo 1,20 m de largura. Eu sou, digamos assim, eu sou um arquiteto perverso. Eu acho que banheiro tem que ser o mínimo possível, né, de tamanho. Mínimo possível É, também. mas tem gente que gosta de permanecer no banheiro muito tempo, então precisa mais de espaço. Mas aí, nessa situação, precisaríamos aí de 1,70 m. Digamos que é um banheiro bom, 1,70 m, 1,80 m você já consegue colocar uma peça em frente à outra, ou seja, se você tiver a cuba de um lado, você consegue colocar o vaso sanitário em frente. Então, já começa a ficar mais confortável, mas tudo vai depender muito da configuração do banheiro também. Se ele é quadrado, retangular, né, que largura tem isso daí, que profundidade ele tem. Então, essas, digamos assim, essas medidas dependem muito do espaço também Sim. disponível. Mas você só consegue colocar uma peça em frente à outra a partir de 1,70 a 1,80. Menos do que isso, não tem como. Né? Uma situação que acontece bastante, eu não sei se vai aparecer vaso sanitário aqui, em algum slide, Vai, mas vai ficar bem genérico. tá? Que acontece bastante no nosso curso, inclusive,
quando os alunos vão fazer o projeto do banheiro, eles dão o enfoque na lixeira. Então, eles fazem a bancada bem largona, linda, maravilhosa. Deixam, o vaso geralmente tem 40 de largura, né? A gente deixa 80 para o vaso sanitário. E aí eles encostam um lado do vaso sanitário na lateral do móvel e deixam um espaço de 30 para colocar a lixeira. Aí a gente tem que lembrar, pessoal, que nós precisamos de espaço do lado do vaso, dos dois lados, né? Porque quando usamos o vaso sanitário, precisamos nos limpar. Quando a gente se limpa, o cotovelo abre, né? Imagina a situação de um vaso sanitário encostado ou na parede ou no móvel. Você não tem como se limpar, né? Então, a prioridade não é a lixeira, prioridade é o espaço para a gente utilizar, o espaço vago para a gente conseguir utilizar o vaso sanitário adequadamente. Em termos mínimos de conforto, então, basicamente cada peça tem que ocupar um espaço de 80 centímetros de largura. Tanto a cuba como o vaso, quanto o box. Isso seria o mínimo, né? Menos que isso já realmente compromete ergonomicamente o espaço. Sim. Vamos lá. Aí ele está colocando uma altura de 81,3 até 109,2 na altura da cuba, né? Mas tem que lembrar que esse desenho ele é baseado nos padrões antropométricos de outras populações. Mas a gente pode considerar aí em torno de 82 a 85 centímetros é uma altura boa, né? Boa. Sim, para deixar E depois aí tem as alturas variáveis e uma altura também muito importante é a altura do espelho. Essa altura do espelho, a gente tem que pensar sempre que em frente à cuba a gente tem dois espelhos. Um espelho é o espelho de acabamento da própria cuba, digamos assim. Se ela for feita de mármore, granito, alguma coisa assim, você precisa deixar uma testeira ou um espelho. E acima desse espelho, aí sim começa efetivamente o espelho que você vai se enxergar. Ele pode ser variável, mas sempre procurar deixar o centro dele aí mais ou menos com 1,50 m, 1,60 m, mais ou menos. Aliás, minto, 1,40 m, 1,50 m o centro dele, mais ou menos, tá? A altura desse espelho não poderá exceder a altura da guarnição da porta, tá? Ah, mas eu quero levar ele até o teto. Tá, eventualmente então você pode exagerar e levar ele até o teto, mas um espelho para ficar bem acabado no banheiro, ele não poderia exceder na altura da guarnição da porta, né? Porque aí ele cria essa, digamos assim, essa altura final, né? Para fazer com a altura da porta e da janela, que são os extremos em relação à abertura, tá? Raquel, pode fazer suas colocações. Não, é isso mesmo. E até, né, vamos dizer a palavra, está na moda, Sim, colocar o espelho até o gesso, né? Só que as pessoas esquecem que tem a tabica, né? sim, E aí, quando a gente encosta o espelho lá perto da tabica, você consegue. Tabica é o acabamento do gesso, tá, pessoal? Aquela bordinha que parece que o gesso fica flutuando. Aí ela não tem um acabamento, não tem como fazer um acabamento ali, né? Então você enxerga toda a imperfeição da tabica, não sim. fica muito agradável, né? Até porque tem Então, a questão da limpeza também, né? também enfim, Tem que pensar nas questões práticas, né? sim, eu sou Do sistema. bastante prática, inclusive. Exato, tem que ser, né? É.
Aí tem algumas modulações mínimas também, tanto de vaso, bidê, que é uma coisa que hoje em dia praticamente não se usa mais, em função dessa redução de espaço que a gente vê em todos os lugares, né, principalmente apartamentos. Então, o bidê hoje, na verdade, é uma ducha higiênica. E os boxes, né, de chuveiro, os mínimos, né, dimensões mínimas. Lavatório, aí ele está falando de 90, então seria uma situação confortável, mas o mínimo seria 80, módulo de 80. E o espaço da banheira, o mínimo que você tem que deixar para você poder entrar e sair de uma banheira seriam 60 centímetros. Lembrando, pessoal, que se vocês tiverem um cliente que seja obeso, né, também tem que ser pensado nisso, porque às vezes ele precisa de um espaço maior do que esse mínimo aceitável, né? Bom, isso daqui, né, Raquel, a gente pode deixar o slide disponível para depois eles darem uma olhada. Sim. Mas são as consequências de que um projeto, digamos assim, um layout do mobiliário, ou um projeto de ambiente que não for adequado, quais são as consequências para as pessoas. Então, tem vários slides aí dizendo a respeito disso, e aí cai naquilo que a gente comentou, da responsabilidade que a gente tem no bem-estar das pessoas e na segurança delas na hora de desenvolver um projeto. Então você pode causar aí um transtorno para uma pessoa, de repente a pessoa vai ficar com uma lesão, um torcicolo, tudo por conta de de um mau posicionamento, de um móvel, de um equipamento. E muitas vezes essa pessoa não vai, talvez nem ter consciência de que você é o responsável por isso. Né? Isso pode acontecer também. E você achar que você não é também, mas você é. Então, a gente precisa ter consciência disso. Tá? Então, prestem muita atenção quando for fazer um projeto. Pensem nas consequências de um erro. Né? Essa consequência pode ser leve e pode ser uma consequência grave. Tudo vai depender da situação. Mas, pensem, reflitam sobre isso. Tá? Design interiores não é simplesmente uma questão estética e nem funcional. É uma questão de segurança. Combinar o tapete com a cortina só. Isso. Isso é apenas uma das coisas que a gente tem que levar em consideração. Mas é só, digamos assim, a pontinha do iceberg. O que interessa mesmo, gente, são as pessoas, né? As pessoas que habitam esses espaços. E vocês podem ter notado, isso, digamos assim, foi unânime nesses meses de quarentena, do quanto as pessoas começaram a olhar para dentro de suas casas nesse período. Sim. E aí as pessoas ficaram muito mais críticas em relação a isso. Então, quando vocês saírem do curso, vocês vão se deparar com pessoas, provavelmente com um senso um pouco mais apurado em relação a essas questões interiores. Isso é bom, né? Sim. É bom porque a gente tem um parâmetro mais ajustado para as questões que a gente vai trabalhar. Então, é isso que a gente quer deixar para vocês aí hoje como recado, né? Então, cuidado com o que vocês vão projetar, que isso poderá ter consequências para o bem-estar das pessoas. Isso é muito importante. Também, pessoal, não precisa ficar preocupado. Nossa, mas tanta medida, tanta coisa, será que eu vou saber? Será que eu vou guardar? Porque são processos que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, à medida que a gente vai projetando, nós vamos guardando, né? Vocês vão ter aí as fontes de pesquisa, né? Eu não lembro quanto mede uma cama, eu não lembro quanto mede a geladeira tal, mas vocês vão buscar essas informações. Com o uso, né, projetando sempre, vocês vão guardar essas medidas. Então, não se preocupem com isso, tá? Não precisa decorar. Vocês vão ter que entender, visualizar e colocar em prática, tá? Mas não precisa decorar que com o passar do tempo aí, isso fica fácil de lembrar, vocês vão guardar com facilidade.
Muito bem. Então, acho que por hoje era isso, né, Raquel? É isso daí. Eu quero lembrar vocês que hoje é o último dia para fazer a postagem para validar a presença dessas 3 semanas de vocês aí no curso, tá? Eu dei uma verificada na minha turma, de 19, 11 só tinham postado. Então, postem para não ficar com falta, tá bom? Mesmo sendo em grupo, todos têm que postar. Cada um tem que postar na sua área, senão a gente não consegue validar. Sim, sim. É muito importante isso, né? Mesmo que o seu companheiro, o colega postou, você também tem que postar, não pode esquecer. Isso. Então E tá bom. aí, para semana que vem, temos atividade nova, mas vocês ainda vão ter aí, né, Fábio, é uma quinzena ou uma semana? Não lembro. Você fala da nova atividade? Mas eles ainda vão ter o tempo para fazer a de antropometria, né? A gente deixou eles até dia 7, né? Eles vão ter 3 semanas ainda para desenvolver a outra, Tá bom. né? E a gente vai conversando, tirando dúvidas, Isso. tá bom? Tá bom. Aqui, obrigado, viu? Eu que agradeço, Fábio. Posso deixar esse slide disponível para eles? Sim, sim, eu também vou deixar lá, inclusive Legal. agora que está regularizado eu consigo postar as coisas lá também. Isso. Aí, pessoal, amanhã eu subo no YouTube e passo o link para vocês da reunião, tá bom? Vai ficar aqui, é que agora ela some, né? Dá 20 dias a reunião some. Isso. Então a gente tem feito aí, a gente sobe no YouTube, que daí não perde o link, tá bom? Quem quiser baixar na sua máquina também, se tiver Também dá. ligado, né? Isso. Então tá bom, gente. Boa noite para vocês. Amanhã a gente se fala novamente. Tá bom? Boa Raquel. noite, Tchau, Fábio. Raquel. Obrigada. Tchau, Obrigado a você. pessoal. Tchau, Boa tchau. semana.